Olá, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez para que possamos juntos estudar uma passagem do Evangelho de Jesus. É com muito carinho que eu convido a todos que fechem os seus olhos, que respirem profundamente, que sintam a presença do seu anjo de guarda, amigo querido, companheiro de caminhada. E amparados por esse irmão, nós vamos escolhendo aquele caminho que mais gostamos, aquele caminho repleto de flores, de luzes, que nos faz caminhar com paz, com serenidade e nos encontrarmos com Maria de Nazaré, a doce mãe de Jesus. Maria, com seu manto de luz muito azul, nos envolve, serenando o nosso coração, os nossos pensamentos e nos permite estar com seu filho querido. E Jesus nos sorri nesse momento. Estende as suas mãos e nos aconchega em seus braços. E sentindo todo o amparo desse mestre de luz e de amor, pedimos que ele leve a Deus gratidão que temos pelo dom da vida, a oportunidade dessa encarnação, por tudo que temos e por tudo que somos. E pedimos a Ti, Jesus, que diga ao nosso Pai o quanto somos gratos por estarmos juntos mais uma vez. E unidos dizemos a prece que há mais de 2000 anos Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todos os males, inclusive aquele que ainda habita em nós. Aconchegados a Jesus, amparados por Maria, nossa mãe querida, nós vamos nesse momento iniciando o nosso estudo do dia de hoje e dizendo com o nosso coração repleto de gratidão, graças a Deus. Graças a Deus. E a nossa lição de hoje é a lição de número 125 do livro Caminho, Verdade e Vida de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel. E ela se chama Filhos e Servos. Ora, o servo não fica para sempre na casa, o filho fica para sempre. Jesus, o Evangelho de João 8,35. Na sua exemplificação, ensinou-nos Jesus como alcançar o título de filiação de Deus. O trabalho ativo e incessante, o desprendimento dos interesses interiores do mundo, a perfeita submissão aos desígnios divinos constituíram traços fundamentais de suas lições na terra. Muitos homens notáveis pela bondade, pelo caráter adamantino, sacerdotes dignos e crentes sinceros poderão ser dedicados servos do Altíssimo. Mas o Cristo induziu-nos a ser mais alguma coisa. Convidou-nos a ser filhos, esclarecendo que esses ficam para sempre na casa. E os servos? Esses, muitas vezes, experimentam modificações. Nem sempre permanecerão ao lado do Pai. Mas não é a terra igualmente uma dependência, ainda que humilde, da casa de Deus? Aí palpita a essência da lição. O mestre aludiu aos servos como pessoas suscetíveis de vários interesses próprios. Os filhos, todavia, possuem interesses em comum com o pai. Os primeiros servindo a Deus e a si mesmos, porque como servidores aguardam remuneração, podem sofrer ansiedades, aflições, delírios e dores ásperas. Os filhos, porém, estão sempre na casa, isto é, permanecerão em paz, superiores às circunstâncias mais duras, porquanto reconhecem, acima de tudo, que pertencem a Deus. Graças a Deus. E como sempre, a nossa lição de Emmanuel nos faz refletir sobre todos os pontos de que quem somos nós? Somos filhos de Deus, filhos amantíssimos que Deus cuida com carinho, que nos ampara. Mas como nós somos como pais? Vamos nos lembrando dos nossos bebezinhos quando nascem, pequeninos, precisam de nós para se alimentar, para poder se vestir, para poder descansar. Mas começam a crescer e começam a caminhar. E muitas das vezes levam seus tombos, dão os primeiros passos e caem. Correm e tropeçam, vão para a escola e têm dificuldades. Imaginem que Deus olha para nós como se nós fôssemos crianças espirituais, aprendendo a cada dia, vencendo obstáculos, vencendo dificuldades, levantando e caindo novamente. Mas ao cair, nós temos sempre perto de nós o nosso Pai maior, que olha por cada um de nós, nos auxiliando a vencer as nossas dificuldades. Não podemos nunca nos esquecer que não estamos sós.
que junto de nós está o nosso mentor individual que cuida dessa nossa caminhada. Jesus, o nosso mestre de amor, e Deus, que cuida de todos os seus filhos, indistintamente. Não podemos jamais esquecer dessa grande beleza que é a vida na Terra. E para exemplificar nossa lição de hoje, eu vou contar para vocês uma história de um pai, um homem poderoso e de muitas posses. Perguntou ao diretor de uma universidade se o currículo escolar do seu filho não poderia ser simplificado, para que ele pudesse encurtar o período de estudos. O educador respondeu: sem dúvidas, tudo depende, porém, se o senhor queira fazer do seu filho. Quando Deus quer fazer um carvalho, por exemplo, leva 100 anos. Quando quer fazer uma abóbora, precisa de 3 meses. É como esquecermos como as engrenagens das nossas vidas estão interligadas às sementes do nosso Criador. Fez uma pausa e continuou. Assim sendo, como os dentes de uma engrenagem nos planos de Deus são mais fortes do que os nossos, quando aceleramos mais que Deus, as nossas pernas se quebram. Então, nos cansamos, despedaçamos. A natureza nos oferece 1000 indicações que o nosso ritmo não é normal, tampouco é bom. Quando saímos dos lugares superlotados, fugimos de horários, andamos por entre árvores que crescem devagar nas montanhas, parecem que estamos sempre tranquilos, amparados, absorvemos um pouquinho da serenidade que existe na natureza. No entanto, não devemos confundir paciência com passividade, inércia por inoperância. A paciência é uma determinação de se começar cedo e empregar o nosso tempo para a realização de grandes coisas. Pouco pensou e falou. Vou contar-lhe o caso de uma menina, que disse à mãe logo depois que a senhora de cabelos brancos saiu de casa: mamãe, se eu pudesse ser uma velhinha assim, tão simpática e tão boazinha, não me importaria de envelhecer. Tá muito bem, disse a mãe. Se você quer ser uma velhinha assim, convém começar desde já, pois ela não ficou assim de um dia para outro. O sol leva tempo que é necessário para nascer e se pôr. Não é possível apressá-lo. O gelo no lago se derreterá quando a temperatura do ar for apropriada. As árvores migratórias chegarão em partidão quando estiverem prontas para isso. As invenções mais malucas, aparentemente sem controle algum, servirão sim no momento adequado. Mais uma vez o mestre de Nazaré tinha razão em dizer: primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio de espiga. Que isto quis dizer que tudo vem ao seu tempo, sem pressa e sem desespero. Esse pai se levantou calmamente e disse ao diretor: tens razão, o meu filho há de aprender no tempo certo. É assim que Deus olha para nós. Nós vamos aprender sim, no nosso tempo, no tempo de cada um de nós. Vamos aprender, vamos transformar os nossos sentimentos e vamos ser melhores a cada dia. Com certeza, a nossa caminhada será repleta de muita luz e de muito amor. Depende exclusivamente do caminho que escolhermos seguir. E que Jesus nos abençoe. Com essa reflexão, nós vamos buscar no nosso coração os nossos melhores sentimentos. Vamos buscar sentimentos que nos permitam vivenciar o amor de Jesus, entendendo sempre que para tudo tem um tempo, um momento, um preço. E que nós vamos ficar na nossa casa, na casa do nosso Pai, o tempo que nos é dado. E vibramos pelo bem universal, por todas as moradas do nosso Pai. Vibramos pelo nosso planeta Terra, ou planeta azul. Vibramos por todos os países, aqueles que vivem o flagelo da fome e da guerra. Vibramos pelo Brasil, a pátria do Evangelho, celeiro do mundo. Imaginando todo o nosso Brasil envolvido com as nossas vibrações de amor e de luz. Vibramos intensamente pela nação brasileira, pelos nossos governantes e pelo nosso povo, a nossa maior riqueza. Vibramos com muito carinho por todo o nosso litoral, norte e sul, por todas as cidades vizinhas, a nossa cidade de Santos, por todos aqueles que têm diante dos seus olhos esse mar tão brilhante, tão bonito, a assinatura viva de Deus diante da nossa casa. Vibramos por todos os hospitais, asilos, creches e orfanatos. Vibramos por todos os médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, pesquisadores, cientistas, irmãos que trabalham em cemitérios, na administração de hospitais, laboratórios de pesquisas. Vibramos por aqueles que perderam seus empregos, por aqueles que buscam uma nova colocação.
E vibramos por aqueles que se encontram perdidos no mundo dos vícios e das drogas. Vibramos com muito amor por todos os nomes que colocamos na cestinha de intenções lá do nosso querido CAE, imaginando que aqueles nomes estão sendo envolvidos nesse momento em vibrações de amor e de luz. Vibramos intensamente e com muito carinho pelas nossas propostas nessa nossa caminhada. E pedimos a Jesus que adentre o nosso lar, envolvendo todos os cantinhos da nossa casa com a sua doce presença. E amparados a Jesus, abraçados ao doce Rabi da Galileia, nós vibramos por nós mesmos, necessitados que somos da misericórdia divina, mas hoje juntos, aprendendo, trocando, pensando o quanto a nossa casa é um presente do nosso Pai, o quanto aqui somos queridos e amados, pensando na nossa família querida que Deus nos confiou, os nossos amigos e tantas oportunidades de aprendizado e crescimento, nós vamos entregando o que temos de melhor e vibrando por nós, deixando a nossa eterna gratidão pelo encontro de hoje e dizendo com muito carinho, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigada pela oportunidade de estarmos juntos e até o nosso próximo encontro.